Alguém tinha perguntado, deixa eu ver aqui quem perguntou, foi a Rafaela, tinha perguntado a questão da aula hoje. E aí, como é que vai funcionar a nossa aula hoje? Nós vamos ter, um primeiro momento, vai ser a parte que a gente vai falar sobre a caracterização de divisão do tempo, segundo Marcelino. Depois a gente vai falar sobre as características básicas da recreação e o perfil profissional. Então, é uma linha sequencial, que a gente já estava programado de falar. E, em conjunto com isso, após isso daí, a apresentação de um filme para vocês. Só que, de manhã, não deu certo a questão do filme por aqui. Começou a travar pra caramba e os meninos não estavam conseguindo assistir. Então, como é que nós vamos fazer? Depois dessa parte da aula, eu vou mandar o link do filme para vocês. Ele já está linkado lá no Moodle de vocês. Eu vou mandar o link do filme para vocês, pelo WhatsApp mesmo, para vocês acessarem e conseguirem assistir. Então, quem tiver com computador, pelo próprio celular, vocês com fone de ouvido, vocês assistem. É um documentário bem interessante sobre os Doutores da Alegria. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre os Doutores da Alegria. Então, quem são eles? São grupos de pessoas que trabalham dentro dos hospitais, buscando trazer esse sentimento positivo que a gente tanto tem falado aí de Marcelino. Então, eles têm toda uma proposta de trabalho, não é uma coisa assim, vamos lá, vamos fazer. É algo planejado, é algo estruturado, é algo muito sério, onde tem que respeitar todas as normas do hospital. São atividades que são desenvolvidas ali, que tem o intuito de, como eles mesmos falam no documentário, que é bem interessante, no documentário eles falam isso. Ali tem uma criança, eles trabalham diretamente com as crianças do hospital. Eles falam, ali tem uma criança que está doente, por algum motivo ela está internada. E o papel deles é buscar aquilo que está bom e deixar aflorar. E os resultados são muito interessantes. Vocês vão ver no final do documentário, onde o pessoal, eles colocam algumas informações referente aos dados mesmo analisados do hospital, os médicos mesmo, o diretor do hospital, ele coloca que a partir do momento que começou a ter esse tipo de atividade dentro de um hospital, houve uma melhora significativa na resposta dos pacientes, mediante até mesmo o tratamento. Então, é muito interessante discutir isso daí. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês assistam o vídeo. É um documentário, na verdade, contando a história de como que iniciou os Doutores da Alegria no Brasil. É um projeto que ele veio dos Estados Unidos. Então, ele mostra um pouquinho como que foi trazido isso para o Brasil e se espalhou. Hoje a gente sabe que tem no Brasil inteiro, tem esse projeto sendo desenvolvido. Em Goiânia, mesmo aqui no Hospital Araújo Jorge, tem uma equipe que trabalha bem legal com isso daí. Mas é entender que o quanto, como a gente tem falado aí, dessa questão de sentimento positivo, de proporcionar um sentimento positivo às pessoas, a gente já falou um pouquinho que o ato desse sentimento positivo, esse lazer, essa recreação para as pessoas, tem trazido benefícios biopsicossociais. Então a gente consegue falar muito sobre essas situações. E o vídeo, ele traz isso de uma forma muito clara, a gente consegue ver de uma forma muito clara. Por quê? Porque é um ambiente, até então, que não é propício a esse sentimento positivo. Porque se a gente está falando que esse sentimento positivo, se a gente parte daquilo que a gente já falou há muito, que o lazer nada mais é do que proporcionar sentimento positivo às pessoas, e que lazer é subjetivo, porque lazer para mim não é lazer para outras pessoas. Então, imaginem isso dentro de um ambiente hospitalar, onde a situação, de uma forma geral, já te coloca nem um pouco de sentimento positivo. Te coloca geralmente numa situação mais baixo astral mesmo. Então é um documentário muito interessante, eu acho um dos documentários mais fantásticos referente à discussão, para levantar essa discussão do lazer. O pessoal vai dando, o documentário ele interage entre depoimento das pessoas que trabalham e situações deles mesmo lá no ambiente. Eles mostram situação lá dentro da UTI mesmo, assim como situações de enfermarias normais.
Então, realmente, aproveitem o tempo hoje, para quem tem esse tempo aí de ficar até as 10 horas, aproveitem esse tempo hoje para assistir ele completo. Ele é um pouco longo, porque é um documentário, não é um vídeo curtinho, mas realmente aproveitem. Por quê? Porque depois tem a atividade para vocês lá. Lá no Moodle já tem uma atividade de forca. O que é essa atividade de forca? É uma atividadezinha onde vocês vão tentar adivinhar as palavrinhas. Todo mundo já brincou de forca na infância. Tentar adivinhar as palavrinhas mediante a pergunta que está lá descrita. Tá bem legalzinho o joguinho para vocês fazerem. Relacional. Laurione. Pessoal, falem para o Laurione que ele precisa estar com o e-mail da faculdade, senão ele não consegue entrar. Então, é importante, é legal, então vocês possam assistir. Vamos lá, então. Nossa última aula, nós falamos sobre os diferentes tipos de lazer e falamos sobre as diversificações que nós temos em relação à recreação. Então, nós vimos que lazer nada mais é do que proporcionar um sentimento positivo às pessoas, porém, nós temos diferentes tipos de lazer. Então, nós temos o lazer doméstico, que esse nós não trabalhamos diretamente com ele, porque geralmente o lazer doméstico ele está ligado a atividades rotineiras ali do ambiente doméstico, por isso já chama lazer doméstico, então está dentro da casa das pessoas, eu não tenho como entrar lá e falar assim, oi, vem cá, vem cá fazer recreação, a senhora está precisando de uma recreação aqui na sua casa, num domingo à tarde, eu não tenho como fazer isso. Então, o lazer doméstico é um tipo, depois a gente viu que nós temos o lazer trabalhista, que aí sim já é uma área de atuação do profissional de educação física, onde tem ampliado muito o mercado de trabalho referente a esse público. Então, tem sido bem interessante o trabalho de lazer relacionado a esse ambiente trabalhista, empresas em geral. A gente viu que tem o lazer escolar, que fica muito mais restrito ao pessoal que está na licenciatura, porque é um ambiente onde vai haver um trabalho por trás, com objetivos focados, além do recreio mesmo, que pode ser utilizado como a recreação comum. Mas é importante salientar isso, que o lazer escolar, geralmente ele está muito ligado às atividades relacionadas à escola realmente. Então, não tem como a gente trabalhar muito. Quem é do bacharel não vai ter como observar muito isso. E, por fim, nós temos o lazer turístico. E o lazer turístico, esse sim, é uma área de maior expansão da educação física, principalmente para o bacharel. A licenciatura também pode trabalhar com lazer turístico? Sim, a licenciatura também pode trabalhar. Então, por isso que a gente fala que o lazer turístico é a área de maior amplitude de mercado para o profissional que vai trabalhar com lazer e com recreação. Aí, a partir do momento que a gente entrou no lazer turístico, a gente viu as diversas formas de recreação diferentes. Primeira coisa que vocês têm que focar em cima disso. Se eu for trabalhar com recreação, eu preciso de informações que são extremamente importantes. A primeira, o local que eu vou trabalhar. Então, eu preciso desse local, saber o local onde eu vou ter que realizar essa recreação. Então, vocês viram que cada local tem um público diferente, talvez de frequentadores. O local também determina quais as atividades que eu posso utilizar ali. Então, a primeira informação para trabalhar com recreação é eu saber o local que eu tenho enquanto atividade. Então, é um ônibus, é um navio, é um acampamento, é um acantonamento, é um hotel fazenda, é um hotel de praia. Seja ele qual for, ele vai determinar qual vai ser a forma de abordagem da minha recreação. Então, eu vou precisar disso daí. Então, a gente viu que lá no lazer turístico é dividido em ambientes a recreação. Então, a gente viu diferentes ambientes que podem ocorrer a recreação de vocês. Com um diferencial primordial que vocês têm que prestar muita atenção em relação a isso. A gente segue a teoria de Marcelino.
Então, lazer nada mais é do que proporcionar sentimento positivo às pessoas. Porém, essa teoria do Marcelino, ela é muito mais empregada dentro do lazer turístico. Porque a gente está falando do lazer turístico, quem busca o lazer turístico não tem outro fim que não seja divertir, que não seja recrear, que não seja ter esse sentimento positivo. Lá no lazer escolar, lá no lazer empresarial, lá a gente tem algum objetivo por trás da atividade. Então, lá na escola, a gente tem os fins de aprendizagens, cognitiva, motora, entre outros. Lá na empresa, a gente tem o quê? A gente tem um fim por trás disso. Interesse na melhora do funcionário, maior participação do funcionário nas atividades da empresa, melhor rendimento. Então, sempre vai ter algum objetivo por trás. Quando a gente vai para o lazer turístico, não existem objetivos por trás, que não seja o de proporcionar diversão. Então, por isso que o lazer turístico, ele é uma área de atuação no mercado de trabalho, onde tem mais amplificado e tem mais setores divergentes, onde vocês conseguem trabalhar. Então, fiquem sempre atentos a isso. Hoje, então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a divisão do tempo. O que é isso de divisão do tempo? Bom, segundo Marcelino, então estamos citando novamente Marcelino. Fernanda, mas você gosta de falar do Marcelino, né? Não é que eu gosto de falar dele, gente, mas ele é o pai do lazer no Brasil. Não tem como falar sobre lazer, sobre recreação, em respectivo à educação física, sem falar nele, porque os primeiros livros, os primeiros textos são basicamente dele, e ele deriva, e dos textos dele que derivam todos os outros textos que existem. Então, como diz, a gente tem que falar do pai da criança. Então, Marcelino, e aí a gente fala do outro pai, que é o que inspirou Marcelino, que é do Mazedier. Então, baseado nas teorias, nas leituras de Dumazedier, Marcelino fez o que a gente chama de divisão do tempo. Como assim? Então, Marcelino fala assim que um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade atual é que as pessoas se dizem sem tempo para as atividades. Ah, quantos de vocês já parou e falou assim, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas não me sobra tempo. Eu tinha que ter 30 horas no meu dia para eu conseguir alguma coisa. E aí, isso tem gerado, na sociedade atual, as doenças ligadas a questões psicológicas. A gente já tem falado muito sobre isso. E aí, o Marcelino fala que, na verdade, o profissional de educação física, ele tem que trabalhar com esse indivíduo, mostrando para ele que sim, todo mundo tem tempo. E aí, por que ele fala que a gente tem que fazer essa divisão do tempo? Porque é só fazendo essa divisão que a gente mostra para as pessoas que elas conseguem gerir o tempo dela. Por quê? Porque as pessoas elas buscam a recreação e o lazer dentro do seu tempo livre. Então a gente tem que tentar mostrar para essas pessoas o tempo livre que tem para elas. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa divisão do tempo e como é que o Marcelino coloca essa divisão. Então vamos iniciar lá. Deixa eu só colocar aqui o slide para vocês. Aí, se alguém quiser falar alguma coisa, fala no áudio, porque lembrando que depois que eu coloco a tela, eu não consigo ver nenhuma questão que vocês perguntarem no chat ou alguma coisa assim. Professora, Sim. quando uma pessoa pratica algum exercício físico, alguma atividade em si, tipo um futebol, quando que ele deixa de ser um exercício físico para ser um lazer? O que diferencia? O exercício físico do lazer ou o esporte do lazer? O Um exemplo. esporte do lazer, tipo assim, se alguém joga futebol ou faz Uhum. algum escalada, alguma coisa assim. Só Se ele... que não Sim. é quando que ele deixa de ser um exercício ou um exercício físico para ser um lazer? Vamos lá, então. A escalada, o futebol, se ele vai por livre e espontânea vontade e aquela atividade para ele proporciona esse sentimento positivo,
sem compromisso, é lazer. Agora, se é algo onde tem a competição, tem que seguir completamente as regras, e ele tem ali um compromisso com aquilo, aí já é esporte. Então, um torneio de futebol. Eu entrei para o torneio de futebol. Se eu tenho horário para chegar, horário para sair, eu tenho que cumprir toda a tabela, eu tenho que ter uma performance, exigido uma performance. Ali eu vou me irritar, eu vou brigar. Isso já entra como esporte. O que seria lazer? Vamos embora jogar um futebol ali? Vamos. Aí juntou a galera ali, pegou a bola, alugou um campo e foi lá jogar. Lá no jogo ele briga também, ele reclama, ele resmunga. Mas aquele momento é muito mais ligado para aquele indivíduo à descontração do que a uma obrigatoriedade em si. Sim. Se for uma musculação ou um funcional, no caso, se for gerar esse tipo de, como que fala, bem-estar? Sentimento positivo. Sentimento positivo, pode ser considerado também lazer? Não especificamente uma musculação. Eu posso dizer, por exemplo, a gente fala o seguinte, se eu tô em qualquer coisa que eu tô me sentindo bem, que eu tô feliz, é um lazer. Eu tô tendo meu momento de prazer. Mas pensem no seguinte, a musculação, o funcional, ele tem um outro fim que não seja apenas descansar ou divertir. Eu, numa aula de funcional ou lá na musculação, eu tenho um objetivo que é um ganho de massa muscular, uma perda de peso ou uma manutenção da minha saúde. Então, existe um objetivo por trás. O Marcelino, ele coloca que quando existem esses objetivos por trás, eu não posso dizer que é lazer. Eu posso até estar trabalhando o funcional com atividades recreativas. Só que são atividades recreativas, quer dizer, o que seria uma atividade recreativa? Seria uma atividade organizada, planejada, planificada, com fim lúdico. O que é o lúdico? Divertimento. Mas, nessa função da musculação, do funcional, existe um fim por trás disso daí. Então, ele não entraria como lazer e recreação. Por isso que eu disse para vocês, quando a gente está principalmente lá no lazer turístico, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou planejando as atividades. Porque a gente vê muito esse choque de ideias acontecerem. Você pede para uma pessoa fazer uma recreação para idosos e ele chega lá e fala assim, pessoal, vamos iniciar a nossa atividade de recreação, vamos alongar aqui para a gente ativar, não sei o quê. E na recreação não tem isso. A gente começa com as atividades, elas têm por si só apenas o fim de diversão. Porque aí a pessoa ela começa a argumentar assim, não, porque a gente vai precisar vai melhorar a capacidade aeróbica, vai melhorar a atividade por si só, vai trazer esses benefícios. Só que quando eu estou falando em lazer, recreação, não existe outro fim que não seja apenas divertir. Eu vou trabalhar aeróbico, eu vou trabalhar cardiorrespiratório, eu vou trabalhar flexibilidade, depende da minha atividade, eu vou trabalhar tudo isso. Só que na minha fala ou no meu planejamento, isso não é a prioridade. A prioridade é que aquela atividade busque a diversão. Já lá no funcional, que seja lá na sala de musculação, a pessoa ela vai para lá, claro que ela vai se sentir bem. Por quê? Porque está liberando endorfina. O exercício por si só libera hormônios que geram essa sensação de prazer. Então a pessoa se sente bem. Tem pessoa que, para ela, sim. Você perguntar assim, o que é lazer para você? É ir para a sala de musculação. Então, para ela tem esse sentimento positivo, para ela é aquele lugar que talvez descansa a mente dela, ela se sente bem feliz, mas ela tem um outro fim ali naquele momento, que é o treino realmente, é manutenção da saúde, ganho ou perda de peso, ganho de massa muscular. Então, isso vai acontecer de N situações. Então, a gente não considera isso lazer, porque existem outros fins. Aí, volto a dizer para vocês não confundirem. Lá na escola existe um fim, tanto que ele é chamado de lazer escolar. Lá na empresa, então, tem outro fim, por isso que ele chama lazer empresarial lá. E aí, o lazer, quando a gente vai para esse fim realmente de diversão, de apenas divertir, é o que a gente chama de lazer turístico. E esse é o que a gente mais
vai abranger, de uma forma geral, nesse momento, porque ele é o que tem maior setorização de mercado para nós, em geral, da educação física. Então, por isso que é interessante a gente conseguir distinguir essas coisas. Então, quando o Marcelino ele começa a falar sobre essa proporcional sentimento positivo, claro que eu posso falar assim, eu trabalho, eu me divirto lá na minha sala de musculação e eu estou me divertindo. Eu gosto de dar aula. Eu estou dando aula, eu tenho esse sentimento positivo. Só que você tem um outro fim, você está trabalhando. Se você não cumprir suas horas de trabalho, você pode ser demitido. Então, existe um outro fim por trás que, claro que, se você tem seu sentimento positivo no seu trabalho, é o que todo mundo deveria ter. É o ideal para todo mundo. Mas não é considerado lazer e recreação o seu ambiente de trabalho. Entendeu? Ficou muito confuso. Entendi. Ai. Deixa eu só olhar aqui, parece que tem alguém. A Luciana conseguiu entrar? A Lu entrou? Não. Deixa eu só mandar. Tem alguém da licenciatura aí? Alguém manda o link para a Luciana entrar? Tem alguém da licenciatura aí online? Pessoal, se alguém tiver online, manda o link para a Luciana entrar. Ela disse que não está conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mandar aqui, vou tentar mandar. Certo. Mandou de novo lá no Jogos de Lazer. Não entendi. Mandou? Mandou. Ótimo, obrigada, gente. Ela tá no grupo? Ela tá no grupo, mas ela disse que não está conseguindo acessar. Não sei. Mas vamos lá, então. Então, vamos começar a falar, então, sobre essas questões de divisão do tempo, em que o Marcelino ele fala muito. Então, o Marcelino ele fez o quê? Ele fez uma divisão do tempo relacionada às 24 horas do dia que nós temos. Então, a primeira coisa que ele fala, ele cita que para se trabalhar o lazer, nós devemos conhecer um pouco mais a fundo a divisão do tempo do indivíduo. Então, alguém vai chegar para vocês, e por que ele fala isso? Porque hoje, na atualidade, lazer e recreação é recomendação médica. A gente tem falado aí desde o início. Depressão, altos índices de estresse. Geralmente a prescrição médica você precisa divertir um pouco. Então, essas recomendações médicas, esse indivíduo vai chegar para a gente e falar, eu preciso, como recomendação médica, de ter lazer, recreação, e eu sozinho não consigo. Eu preciso que alguém me ajude com isso. Então, você vai sentar com esse indivíduo e falar assim, beleza, vamos falar sobre o seu tempo. Não tenho tempo. Bom, então o Marcelino fala que para se trabalhar, a gente precisa falar sobre divisão do tempo. Então, a primeira divisão é o tempo total. Então, o que ele fala que é o tempo total? Todo o tempo da vida de uma pessoa. Então, ele coloca que o nosso tempo total, nós temos por dia, todo mundo parte de 24 horas. Ninguém parte de 23, ninguém parte de 28. Então, no seu dia, nós temos 24 horas. Então, ele vai pegar dessas 24 horas, ele vai subtrair, do tempo total, ele vai subtrair o que a gente chama de tempo de trabalho, que é todo o tempo em função da produção de alguma coisa. Só tomem cuidado para vocês não confundirem tempo de trabalho com horário de trabalho. Tempo de trabalho é diferente de horário de trabalho. Por quê? No tempo de trabalho é toda a função do seu dia. Então, o tempo de trabalho, o horário de trabalho é uma coisa, e ele entra dentro do tempo de trabalho. Então, quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho 8 horas por dia. Então, você vai lá no seu tempo de trabalho, põe 8 horas por dia. Você arruma a tua casa, você limpa, você faz almoço, faz tudo isso. Quanto tempo você gasta para limpar a tua casa, fazer almoço? Eu gasto mais 3 horas. Então, pôs lá 8, põe mais 3 horas. Você estuda? Estudo. Quantas horas do dia você estuda? Eu estudo 4 horas por dia. Então, vai lá e coloca lá mais 4 horas por dia. Então, o estudo, o trabalho,
funções do dia a dia que você tem em relação à produção. O limpar uma casa, o varrer a frente da minha casa. Todo dia minha mãe me põe para varrer a frente da casa. É um tempo de trabalho, porque é o que é da sua rotina, do seu dia a dia. Tudo isso é considerado tempo de trabalho. Inclusive, aquele tempo que você gasta para se locomover de um ponto a outro. Então, da tua casa ao seu trabalho, quanto tempo você gasta? Bom, da minha casa ao meu trabalho, eu gasto 35 minutos. Então, 35 para ir, 35 minutos para voltar. Então, 1h10 você tem de transporte, digamos assim. Esse transporte, ele é considerado tempo de trabalho. Por quê? Você, às vezes, se você está dirigindo, pilotando uma moto ou dirigindo um carro, você está numa função, você não tem como parar aquilo ali. Então, você vai pegar todas essas atividades rotineiras das suas 24 horas que você tem e você vai colocar ela dentro do tempo de trabalho. Por isso, isso é uma das primeiras coisas que as pessoas confundem quando estão fazendo isso. Só fala assim, quantas horas do dia você trabalha? 8. Vai lá, só põe 8 horas. Não. Você vai buscar todas as funções que a pessoa tem do dia a dia que faz parte da rotina dela. Não, todo dia eu limpo a casa, eu faço almoço, eu faço isso, eu faço... Quanto tempo você gasta? Vai somando isso daí. Então, somou isso daí. Depois do tempo de trabalho, ele divide a tempo de necessidades básicas vitais. Então, o que é esse tempo de necessidades básicas vitais? É todo o seu tempo gasto com questões fisiológicas. Bom, nas suas 24 horas você dorme. Quantas horas você dorme por noite ou por dia? Não, eu durmo 6 horas por noite, mas todo dia eu durmo mais 1 hora depois do almoço. É de lei, se eu não dormir, eu morro. Então, você põe lá 7 horas, 6 durante a noite, mais 1 horinha lá depois do almoço. Quantas refeições você faz no dia? Eu faço questão de sentar e fazer meu café da manhã, meu almoço e minha janta. Quanto tempo você gasta para se alimentar em cada... Não, meus lanchinhos, 10 minutos cada um, faço 2 lanches, então 20 minutos. Meu almoço eu gasto pelo menos mais 20 minutos, minha janta mais 20. Opa, deu 60 minutos aí. 1 hora ao longo do dia eu tenho 1 hora de necessidades básicas vitais. Opa, nós temos aí o banheiro também. Entra seu tempo de banheiro. Quando tem gente que fica 1 hora lá embaixo do chuveiro, tem gente que fica 10 minutinhos, 5 minutinhos. Quanto tempo você gasta de banheiro, em termos de banho, número 1, número 2, tudo isso entra dentro da conta. Por quê? Porque quando eu pego as 24 horas, subtraio esse tempo de trabalho. Então, tenho lá, menos se eu trabalho, eu estudo, só aí já deu 12, 13, 14 horas. Subtraio o meu tempo de necessidades básicas vitais, dessas 24 horas, vai me sobrar alguma coisa ali. O que sobra é o que a gente chama de tempo livre. E aí, por que o Marcelino faz essa divisão? É meio sem lógica. Não. É porque o Marcelino ele fala que o tempo livre é dentro desse tempo livre que as pessoas buscam ter o seu lazer. Então, você tem que mostrar para a pessoa que ela realmente tem tempo livre. Ah, Fernando, mas se eu fizer isso aqui, sei lá, tentem fazer aí na continha de vocês. Pega uma folhinha aí do lado, põe aí com a caneta e tenta fazer de vocês. Partem todo mundo de 24 horas, subtraia o seu tempo de trabalho, ali todo, subtrai seu tempo de necessidades básicas vitais e vê quanto tempo sobra. Ah, vai me sobrar 1, 2 horas. Como assim me sobrou isso? Eu não consigo enxergar essas horas. A gente escuta isso, é muito comum quando a gente está trabalhando com algumas pessoas que precisam ter esse tempo e ela fala assim, mas eu não vejo essas 2 horas no meu dia livre. Por que às vezes você não consegue ver? Porque essas horas, elas são, essas 2 horas que talvez aparecem, 3 horas, elas são muito fragmentadas. É aquele 15 minutinhos que você tem aqui de descanso, é aqueles 20 minutinhos que você parou ali um pouquinho, conseguiu sentar lá no sofá e dar uma descansada. Então, às vezes esse tempo ele não consegue ser visto. E aí a hora que o Marcelino entra, ele fala, às vezes esse tempo ele não consegue ser observado por pessoas muito ativas. Só que aí, depois que ele faz isso, ele reverte isso daí. Ele fala assim, vamos fazer agora o seu tempo no fim de semana. E aí ele faz essa mesma questão falando sobre o sábado e domingo. E aí isso se inverte proporcionalmente. A pessoa que tinha 2 horas de tempo livre, num sábado e domingo, ela tem 8, ela tem 9 horas de tempo livre. E aí a gente chega àquele quesito, por que o lazer
se trabalha muito mais nos fins de semana, feriados e férias. Porque é nesse momento que as pessoas estão com seu tempo livre. Então, aquele profissional que pretende trabalhar nessa área do lazer, ele tem que entender que por questões até mesmo de trabalho mesmo, o ambiente de trabalho que ele vai ter vai ser no tempo livre de outras pessoas. E quando as outras pessoas vão ter esse tempo livre? Geralmente nos finais de semana. Então, quem quer trabalhar com lazer tem que ter muita consciência de que o seu período de trabalho ele é meio na contramão de todo o resto. Então, ele vai trabalhar sexta, sábado, domingo. Geralmente, o profissional de lazer ele tem como dias livres a segunda e a terça. Geralmente, na quarta já começa a ter algum tipo de atividade que aparece. Ele tem a segunda e a terça livre. E aí, porém, sábados e domingos é os dias que mais se trabalha. Então, o Marcelino ele fala sobre esse tempo de lazer, que é importante o profissional conhecer. Então, se a gente vai trabalhar com lazer, com grupos bem específicos, ou se simplesmente pode acontecer esse tipo de situação, alguém procurar vocês como personal. E simplesmente assim, olha, eu preciso de ter atividades de lazer, porque eu tô muito estressada, eu tô quase infartando e o médico falou que eu preciso ter lazer. Aí vai ser essa divisão do tempo. Então, basicamente, perguntinha de prova, como se divide o tempo segundo o Marcelino? Tempo total, tempo de trabalho, tempo de necessidades básicas vitais, tempo livre. Então, essa respostinha da prova também para vocês. Então, pergunta e resposta. E é muito fácil cair esse tipo de questão. Esse tipo de questão, ela cai muito em concurso também, viu, pessoal? Essa divisão do tempo, quem pretende prestar concurso, fiquem atentos que é uma questão que cai muito essa divisão do tempo. Na prática, Fernanda, a gente utiliza muito isso? Depende da área do lazer que você estiver atuando. Dependendo da área do lazer que você estiver atuando, sim, a gente acaba fazendo muito essa divisão do tempo. Mas, em outras áreas do lazer, isso vai ficar só na teoria para vocês. Então, a história ela demonstra que até o final do século XIII e o início do século XIV, não havia separação na utilização do tempo, pois o tempo de trabalho não era tomado inteiramente. Lembram-se que a gente falou lá na história da educação física, quando a gente começou a falar sobre a história, aquelas situações de que as jornadas de trabalho elas eram de 18 a 20 horas por dia, onde não havia essa questão de a pessoa tinha 4 horas depois da sua jornada de trabalho, tinha 4 horas para ir em casa, dormir, fazer suas necessidades e voltar já para a empresa. Então, a gente consegue observar que, em relação à história, essa divisão do tempo ela não existia muito. Isso é algo considerado da modernidade. A distinção entre vida e trabalho deu-se apenas após a Revolução Industrial. Então, a gente viu lá atrás também, lá na história, que a Revolução Industrial é um passo importante para a gente começar a fazer essa divisão do tempo. A gente viu que na Revolução Industrial nós temos o primeiro registro discutindo o lazer, que era o Manifesto da Preguiça de Lafargue, a gente viu isso, que ele discutia o direito das pessoas de terem seu tempo livre. Então, a gente começa a ver essa questão da divisão do tempo. E após a Revolução Industrial, passa a ter, então, cargas horárias menores, jornadas de trabalho menores, onde as pessoas começaram a ter esse tempo. Então, quando o trabalho tornou-se uma forma de aferir a vida, mas não tendo um significado da mesma. Então, a partir da Revolução Industrial, passa-se a ter um pouco mais, as pessoas passam a ter um tempo mais livre, porém, naquele momento, eles ainda não conseguiam dar significado a isso. Mas isso auxiliou muito nessa melhora deles. A divisão do tempo é consequência da importância que se atribuem a certos valores na vida. Como o trabalho, na maioria das vezes, é visto como decisivo nessa divisão. Em função do tempo de trabalho, as demais atividades acabam sendo secundárias. Claro que todo mundo precisa trabalhar,
claro que todo mundo precisa ter uma renda, precisa ter o seu trabalho, e acaba ficando que o lazer e qualquer outras atividades do dia a dia, dentro dessa rotina das 24 horas, elas acabam se tornando secundárias. Se eu preciso terminar esse serviço, eu não vou fazer almoço hoje não, eu como qualquer coisa, aí eu preciso terminar esse trabalho, a casa vai ficar do jeito que tá, eu não vou arrumar não, porque eu preciso terminar isso daqui que é do meu serviço. E tudo que a gente vai fazer, a gente põe o trabalho em primeiro lugar. E isso não é uma questão de atualidade. Isso vem lá dos tempos, até mesmo antes da Revolução Industrial. A gente vê que o trabalho ele é colocado em primeiro plano. E isso é uma consequência. Então, em relação aos valores que são dados à vida realmente. Mas claro, a gente não tem como eu falar assim, hoje eu não quero trabalhar, eu queria só ficar lá pro parque, deitar lá na grama e ficar olhando. Quem dera se pudesse ser assim. A gente ia estar mais feliz, mas não é. A gente tem que cumprir metas e tudo mais. Então, acaba sendo que o trabalho ele é colocado no primeiro plano. Por isso que lá na divisão do tempo, a gente tem não só horário de trabalho, como tempo de trabalho que entram essas outras funções que são colocadas até como secundárias. Então, até aqui, a gente falou um pouquinho dessa divisão do tempo. Então, Marcelino faz a divisão do tempo, onde ele coloca o tempo total do indivíduo, as 24 horas, e dentro do tempo total ele divide tempo de trabalho, tempo de necessidades básicas vitais e tempo livre. Então, só gravem isso, que é a divisão do tempo, segundo Marcelino. Agora, a gente vai falar as 5 características básicas da recreação, também segundo Marcelino. Porém, essas 5 características básicas, vocês têm que pensar nela referindo-se àquela área que a gente tem falado do lazer turístico, que é uma área do lazer e da recreação, onde eu não tenho outro fim que não seja a diversão. Quando a gente está falando sobre essas 5 características básicas, a gente está falando desse tipo de lazer, aquele que tem como objetivo único proporcionar o sentimento positivo às pessoas. Então, são 5 características básicas que está na literatura, está em todos os livros de Marcelino, que elas parecem meio óbvias. Ao falar, você fala assim, mas isso é meio lógico, né, Fernando? Parece muito óbvio. Porém, elas fazem toda a diferença no momento de planejar uma recreação. Se eu tenho essas 5 características ali no meu papelzinho do meu lado, se eu preciso montar uma recreação, eu tenho essas 5 características básicas. Eu vou lá nos tipos de recreação, lembra? Eu sei qual o ambiente que eu tenho para recrear. Não, eu vou fazer uma recreação numa chácara, eu tenho um espaço, quer dizer, eu tenho as características do local. Eu tenho o público que eu vou trabalhar. Não, são crianças, são adultos, são jovens, eu tenho esse público. E eu tenho assim, as 5 características básicas, a chance de dar errado, ela é muito pequena. Porque eu já estou trabalhando em cima de algo que já foi comprovado mediante pesquisas, mediante ciência. Então, eu tenho já informações que vão me auxiliar. Eu nunca, em hipótese alguma, eu aceito realizar uma recreação sem ter essas informações básicas. Quais são elas? Número de participantes, público-alvo, então, são 20 pessoas, são 30, são 10. Público. Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Quem são essas pessoas que vão trabalhar, que eu vou trabalhar? São 2 informações importantes. Terceira, qual o local que eu tenho para trabalhar? Sem essas informações, é muito difícil eu conseguir trabalhar. E uma quarta informação, que ela também é extremamente importante. Saber de uma forma meio global quem são essas pessoas. É um grupo religioso? De qual igreja é? Às vezes é muito comum, está se popularizando muito esses encontros de igreja. Então, vocês são muito convidados para ir. Faz uma recreação, é um encontro de igreja lá na chácara, é um encontro de famílias, tal, a gente quer recreação com as crianças. Beleza. Mas que igreja que é? Quais são as crenças dessa igreja? É uma igreja onde é um pouco mais fechada em termos da religião? Não, uma igreja bem moderna, bem liberal, tal. Eu preciso saber disso. Então, eu preciso saber desse nível social, econômico mesmo das pessoas, cultural.
Só para vocês terem uma ideia. Se chega uma recreação para a gente fazer, ó, pessoal, nós vamos fazer uma recreação prática. Ok, eu consegui 2 ônibus de criança para a gente fazer uma recreação. Ok. Aí eu falo para vocês assim, são crianças de 8 a 12 anos. Opa, nós já temos informação. Vamos colocar, são 40 crianças, são 2 ônibus com 20 crianças cada ônibus. Então nós temos 40 crianças de 8 a 12 anos para recrear. Ótimo, fazer recreação. Nós temos a quadra da faculdade para trabalhar. Opa, eu já tenho um espaço determinado. Então eu já tenho algumas informações, eu já tenho um número, eu já tenho a faixa etária, eu já tenho um local. Vamos à última informação então. Quem são essas crianças? Não, pessoal, um ônibus está vindo do bairro, sei lá, um bairro bem periferia de Goiânia. E as outras crianças? As outras crianças estão vindo lá do setor marista de Goiânia. Então a gente já sabe que é um poder aquisitivo um pouco mais alto. As atividades do grupo do setor marista. Professora, Sim. o áudio está falhando um pouco. Boa noite primeiro aí. Boa noite, Pedro. Tá falhando? Tá falhando muito? Como é que tá? Tá, então a galera aí reclamando aí no bate-papo. Eu falei. Não, pois é, eu falei O pra meu você. áudio tá chegando normal aqui. No meu aqui deu uma falhada. Só quando tiver, vocês me falam, porque como eu tô com um slide, eu falei pra vocês, eu não consigo ver o que vocês escrevem no chat, então vocês têm que me falar sempre no áudio. Mas tá falhando ainda? Como é que tá? Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Mas tá. O resto do pessoal tá legal? Tá conseguindo ou não? Aqui tá normal. tranquilo pra mim. Tá tranquilo? Tá. Então, meu deixa eu só- mesmo. Eu vou sair e entrar de novo. Às vezes é a conexão com a Tá. internet. É. Então tá bom, então. Deixa eu só responder a Luciana aqui. A Luciana conseguiu entrar? Não, né? Até agora. A Fuc não tá conseguindo entrar. Será que ela tá no e-mail da faculdade? Ela tem que estar logada no e-mail. Então vamos lá, pessoal. Então, só lembrando disso. Eu tenho, então, 2 ônibus. Um ônibus lá da galera do setor oeste, lá do setor, sei lá, do Marista, lá de Goiânia, então a classe social mais elevada e tal, e um bairro de periferia. Se eu resolver, todo mundo é de 8 a 12 anos, se eu resolver dentro das minhas atividades, a minha primeira atividade que eu colocar é separar eles em pequenos grupos e fazer um campeonato de golzinho. Quem vocês acham que vão ter chance de ganhar esse campeonato de golzinho? Quem vocês acham que ganha? É os favelados aí. Por quê? Favelado. Não vamos chamar eles de favelados, só vamos falar que eles são de um bairro menos favorável, digamos, economicamente. Mais favorável quem tem mais vivência, né? Eles são crianças que possivelmente eles têm uma vivência maior em relação a isso, porque eles brincam, eles têm essa liberdade maior até de universo de atividades motoras. Eles conseguem isso. Eu tenho grandes chances de começar esse torneio de golzinho e a outra equipe lá, o ônibus que veio lá do setor marista, eles vão querer voltar pro ônibus e querer ir embora. Porque eles vão estar perdendo o tempo inteiro, eles vão achar isso legal, vai ser recreação para eles? Não. Mas se eu resolvesse ser da tecnologia e falasse assim, não, a molecada de 8 a 12 anos, eles gostam, e eu consegui um patrocínio, fechei um patrocínio lá com a Xbox, e trouxemos 5 Xbox para cá, um PS5, e vamos jogar. Quem que ia sair melhor nessa daí? Possivelmente aqueles que estão no lado do setor marista. Por quê? Porque eles têm uma vivência maior com esses equipamentos eletrônicos de maior custo. Então tem que pensar até, tá vendo que como nós estamos falando de mesmo quantidade de crianças, estamos falando do mesmo número de crianças, nós estamos falando de uma mesma faixa etária, nós estamos falando de uma recreação que seria no mesmo ambiente. Mas nós estamos falando de situações sociais diferentes que podem alterar todo tipo de brincadeira. Então eu poderia ter o golzinho e poderia ter os jogos eletrônicos? Poderia. Só que eu teria que, de preferência, mesclar. No momento de fazer o golzinho, ia fazer junção.
Dois contra dois. Um de um ônibus, um do outro. Vão ser as parcerias para um auxiliar o outro. Então, a mesma coisa. Os jogos eletrônicos vão ser 1 e 1. Para que tenha um maior nivelamento. Ou, se não, eu vou alterando as brincadeiras. Uma que é de melhor gosto de um, porém a outra de outro. Então, eles saem melhores em umas e melhores em outras. Então, isso pode deixar um pouco mais atrativo, até mesmo o interesse deles de querer conhecer essas brincadeiras, que talvez não é muito da rotina deles. Então, eu preciso entender até isso. Então, dentro das características da recreação, apesar de parecer um pouco óbvia demais, eles são importantes. Então, eu preciso ser. Então, vamos lá, as principais características. Então, primeira característica da recreação. A recreação deve ser encarada pelo praticante como um fim em si mesmo, sem que se espere benefício ou resultados específicos. A pessoa que busca recreação, ela nunca terá outro objetivo que não seja recrear. Então, quando a gente está falando desse tipo de recreação, e volto a dizer para vocês, essas 5 características são ligadas diretamente àquela linha do Marcelino de que recreação é proporcionar sentimentos positivos às pessoas naquele setor de lazer turístico, onde as pessoas não querem outro fim que não seja divertir. Ela só quer divertir, mais nada. Ela pulando corda, ela vai melhorar o cardiorrespiratório dela, ela jogando bolinha de gude, empilhando os brinquedinhos, ela vai melhorar a coordenação motora, a habilidade sensorial, ela vai melhorar a relação interpessoal. Nós temos vários benefícios que a gente pode citar com o ato de brincar. Só que eu preciso entender que a recreação, ela não tem outro fim nesse caso, em termos de características. A minha atividade, ela não vai ter outro fim que não seja divertir. Então, eu tenho que pensar nas atividades onde vai ser, você fala assim, caramba, eles vão gostar demais disso. E como é que eu faço isso? É o que a gente vai falar na nossa próxima aula, que vai ser caracterização de atividades lúdicas às diferentes faixas etárias. Então, a gente vai ver que cada faixa etária tem alguns quesitos que eu incorporo, onde deixa as atividades mais atraentes para aquela faixa etária em específica. Então, eu preciso entender isso. Então, eu preciso entender que a recreação não tem outro fim que não seja divertir. Eu tô lá com os idosos, é muito comum, recreação idosa tem crescido muito. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer, porque eu preciso trabalhar isso com o idoso, trabalhar com... Esquece isso. Eu já vi muita gente errando em projetos, apresentando projetos para a prefeitura, apresentando projetos como de recreação, onde o projeto inteiro estava escrito sobre o benefício disso, o benefício daquilo, o benefício... Esquece. Nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de recreação. Não tem outro fim que não seja recrear, que não seja divertir. É olhar nos olhinhos lá de todo mundo, olhar na carinha e você vê que realmente aquilo está agradando eles estão com aquele sentimento positivo. Então, esse é a primeira característica. Então, eu já tenho que pensar sempre nisso. É recreação, Fernanda? É. Então, tá bom. Então, eu não tenho outro objetivo que não seja divertir a molecada, divertir os adultos, divertir os idosos. Segunda característica. A recreação deve ser escolhida livremente e praticada espontaneamente, segundo os interesses de cada um. Eu, em hipótese alguma, eu posso forçar o indivíduo a fazer a minha atividade. Aí a gente faz um adenozinho, a gente faz um parêntesezinho para falar um pouquinho sobre isso. Lá atrás, eu já até citei isso como exemplo para vocês. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente com os hotéis, quando a gente está trabalhando com recreação em hotel. O dono do hotel, o gerente do hotel, eles acham que porque eles têm uma equipe de recreação sendo oferecida como serviço para os hóspedes, eles acham que obrigatoriamente as nossas atividades têm que estar lotadas de gente. Eles não entendem que algumas pessoas optaram pelo aquele lazer que a gente falou. Deitar lá na piscina e ficar quietinho, só com a cara de fora, lá na aguinha, com a caipirinha dela, com a cervejinha, com a aguinha de coco. E aí a gente começa a ter um choque
isso é muito comum acontecer quando tem pessoas na administração dos hotéis que não compreendem um pouco a nossa área de atuação ou como isso funciona. Não conhecem as 5 características principais da recreação. Então eles começam a cobrar da gente assim, mas sua atividade só tinha 10 pessoas, o hotel tá com 80 pessoas, como é que sua atividade só tinha 10? Eles não entendem que a minha atividade, ela foi informada. Lembra-se que eu falei para vocês, a gente chega lá no início, na hora do café da manhã, a gente tem a listagem das atividades do dia, geralmente a gente fixa no café da manhã. A gente passa, às vezes, nas mesas do café da manhã avisando sobre as atividades do dia, convidando, ou fica na porta do refeitório lá, fazendo os convites. Os locais onde a gente vai iniciar a recreação, a gente começa sempre a chamar ou anuncia nos microfones, mas a gente não fica incomodando os hóspedes. Se eu tô lá deitadinha, com a minha caipirinha na mão, lá igual o jacaré dentro da piscina, só com a cabeça de fora, e alguém fica lá, vem cá fazer a recreação, vai começar. Vem participar da nossa recreação. Por mais que as pessoas estão sendo extremamente educadas, se ela vir a terceira vez, eu vou falar assim, por favor, se eu quiser, eu vou lá. Mas não precisa mais me chamar, eu sei que vocês vão fazer a recreação, e acaba gerando um desconforto entre hóspede e profissional. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nos hotéis. Eles acham que a gente quase tem que obrigar o público a fazer, mas não. Ela tem que ser espontânea e livre. Fernanda, mas até com criança, com tudo, sim. A gente monta uma atividade, um exemplo. A gente monta uma atividade e fala para as crianças assim, pessoal, vamos fazer 4 filas aqui. Talvez 1, 2, 3 crianças ali emburrou na última atividade porque perdeu, não consegue ainda não consegue assimilar essa situação de ganho e perda. Talvez são crianças muito egoístas e tal, ainda elas estão na fase de construção da personalidade. E aí emburrou e falou, eu não vou brincar mais. Ela falou, eu não vou, você vai falar assim, tá bom, então senta aqui e fica olhando. Ou senão ela falou assim, eu não quero fazer essa brincadeira não. Por quê? Porque ela olhou, ela não entendeu como é que é. Às vezes a criança ou adolescente, talvez ele não entende o que você explicou, e aí ele fica com medo de querer participar. Aí fala assim, não vou participar não. E aí você tem 2 opções. Você pode deixar falar, senta aí então, e aí você frisa. Se você quiser entrar, a hora que você quiser, você pode entrar na brincadeira, tá bom? Ok. Ou senão você fala assim, não, você não vai entrar. Não, faz o seguinte, então, você quer ser meu auxiliar? Você vai me ajudar. A gente sempre deixa uma forma de tentar deixar ele ali envolto na atividade. Não, quero te ajudar então. Ótimo, então você vai ser meu ajudante aqui nessa atividade. Você põe a pessoa, põe a criança ali, o adolescente, põe para fazer alguma coisinha ali para te ajudar. E aí você começa a atividade. E aí é muito legal, principalmente a gente enxerga isso muito legal com criança. Se eles ficou sentadinho lá do lado, você começou a brincadeira. E aí se as crianças estão divertindo, estão correndo, estão rindo, você começa a olhar meio assim de lado, você vê ela rindo assim, olhando a atividade e meio que levantando a cabeça, dando um saltitozinho assim, meio que querendo participar. Aí você dá uma olhadinha e você fala assim, quer entrar? Quero. Entra. Ou antes que você fale isso, quando você menos espera, você olhou pro lado, cadê a criança? Já tá lá no meio da brincadeira já entrou. Por quê? Porque ela precisa sentir, ela não sente segura na brincadeira, e ela precisa sentir o estímulo. E aí, quando ela vê, ela acaba entrando. Adulto é muito comum a gente fazer isso. Por quê? Porque adulto, ele esquece o adulto ele vai perdendo essa capacidade de se divertir mesmo. E aí, o adulto, quando você começa a falar sobre uma atividade, se ele imagina que ele vai ter dificuldade de realizar, ele já fica com medo, então ele se afasta. Se ele pensa, se ele acredita que talvez ele vai ser exposto naquela atividade, ele tem muito medo de literalmente pagar mico. O adulto, ele morre de medo de ser colocado em exposição. Então, ele acaba sentando, ele foge da brincadeira. No momento que inicia, que ele entende como é que funciona, que ele não vai entrar em exposição, que ele consegue realizar aquele tipo de atividade, o adulto, mas ele já olha para você, levanta e fala, posso entrar? Posso. Pode. E ele acaba entrando. Então, a minha atividade, ela tem que fazer uma forma de atrair as pessoas. Então, eu faço atividade, se na minha atividade tem 20 pessoas, tem 30, tem 40, se 10 que sentar, eu tento fazer dela o mais divertido possível para que aqueles 10
tenham vontade de voltar. Às vezes você termina a atividade e os 10 estão lá fora e falam assim, não, você podia fazer de novo, porque agora a gente quer participar. Galera, vamos fazer de novo? Vamos. Então vamos. Entra aí vocês 10 aí, vamos fazer de novo. Então, eu nunca forço a pessoa a participar da minha atividade. Eu evito o máximo esse tipo de situação. Lembre-se que a gente está falando de recreação e lazer nesse sentido que não tem outro objetivo que não seja recrear. Quando eu estou naquelas situações escolares, empresarial, aí é outro setor. Aí é outra forma de trabalho, eles vão ter que participar porque ali existe uma obrigatoriedade da participação. Mas aqui nós estamos falando daquele lazer turístico, aquele que não tem outro fim que não seja divertir. Então, segunda regrinha básica, não vou forçar e eu tenho que deixar livre para os meus participantes que participarem conforme eles queiram. Terceira característica básica. A prática da recreação busca levar o praticante ao estado psicológico positivo. A recreação deve estar sempre ligada ao prazer. E muito, muito cuidado com as práticas. Quando a gente começa a falar sobre isso, por que cuidado com as práticas? Porque às vezes você, na sua cabeça, aquilo é muito divertido. Mas você não entendeu ou não buscou informações referente àquele grupo que você vai trabalhar. Lembra o exemplo que eu citei para vocês, principalmente de encontros de igreja. Esses encontros mais de igreja, encontros de jovens, essas coisas. Porque você tem uma visão sobre as atividades, sobre tudo. Mas talvez aquele grupo ele é tão restrito, você programa alguma coisa que para eles chega a ser ofensivo. Lembra do exemplo que eu citei para vocês lá na última aula do cara lá no clube em Caldas Novas. Para ele, talvez era divertido colocar um funk lá e pôr as crianças para dançar. Para as famílias, foi ofensivo. Então, as minhas práticas, elas são muito criadas em função daquele grupo de trabalho. Então, as minhas brincadeiras, eu tenho que tomar cuidado até com as minhas falas, para eu não ofender ninguém ali. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a minha ideia é levar o praticante a esse estado psicológico positivo. E esse estado psicológico positivo vai depender muito do recreador. Eu tenho que ter o perfil de recreação. Se eu quero trabalhar com recreação, no que a gente chama de linha de frente, que é a pessoa que está com contato direto com o público, eu tenho que ter esse perfil. Não adianta eu chegar lá e falar assim, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma recreação. Ela é bem divertida, viu? É divertido mesmo. Então, vamos começar. Então, faz assim, ó. Vamos fazer 2 filas? Que diversão que eu senti nessa voz. Que diversão que as pessoas vão ter olhando pra minha cara e falar assim, eu, hein? Vamos fazer a fila logo, senão a gente apanha. Ou se eu chego lá com uma vozinha mais tímida, assim. Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ter uma tarde muito divertida. A gente vai fazer várias atividades de recreação. Vocês vão ficar muito animados. Animados ou vocês vão dormir? Porque se eu estiver falando o tempo inteiro desse jeitinho, com a entonação, pelo menos metade da galera vai dormir. Então, esse sentimento positivo, psicológico, ele depende pra caramba do recreador. Então, o recreador ele tem que ser uma pessoa muito animada, uma pessoa que gosta disso daí mesmo. Chega lá assim, bom dia, galera, vamos lá e vamos animar e vamos não sei o que, não sei o que. Vocês já ouviram falar, alguns grupos de vocês, talvez o pessoal que está mais novo na faculdade, talvez não já ouviu falar também, se tem contato com o pessoal mais velho, da Santa Branca. Nessa disciplina em específico, a gente sempre organizava no último, como avaliação de N2, um dia inteiro de recreação, de atividades recreativas lá na Fazenda Santa Branca. Então, se vocês conhecem o pessoal que já formou, basicamente todo mundo que formou foi para Santa Branca comigo. E a gente organizava esse dia de recreação. E o pessoal lá, tem um pessoal bem animado lá da Santa Branca que organiza as nossas atividades. Um dia, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos... E o pessoal, pelo menos quem foi, eu tive uma galera aí que foi do 1º ao 8º período. Todo semestre que eles já ficavam assim, Fernanda, vai ter Santa Branca? Fernanda vai, gente, vai ter Santa Branca.
E eles falaram assim, a hora que tiver, você já avisa que a gente quer ir. A gente quer ir. Porque a gente abria para a sala que organizava, a sala da disciplina, que organizava as atividades. E quando tinha vaga no ônibus, sobrava vaga no ônibus, a gente abria para os alunos da educação física dos outros períodos irem com a gente. Então, teve ano que a gente levou 2 ônibus, que a gente foi em 110 pessoas para Santa Branca, para vocês terem uma ideia de como é que era. Era bem divertido. E aí, teve um ano que a gente foi em 2 ônibus. A gente foi com um ônibus do matutino e um do noturno. Então, a gente foi com mais ou menos 90 pessoas. Só que estava tudo organizado já lá na Santa Branca, a gente já tinha pagado as entradas, organizado tudo, já estava com as atividades todas organizadas. E geralmente a gente vai num domingo de manhã e passa o dia. E aí, a hora que o meu relógio despertou, era mais ou menos, a gente marca de sair, lá a gente saía lá da faculdade, do estacionamento da faculdade, 7 horas da manhã em ponto. Então, meu relógio despertou, era 6h10, que eu acordei, o tempo parecia que era meia-noite, estava escuro, preto, e uma chuva, mas uma chuva daquelas assim, torrencial. Uma chuva mesmo com trovão, relâmpago mesmo e tal. E eu pensei assim, com perdão da palavra, eu pensei assim, fudeu. Falei, não vai dar ninguém na Santa Branca hoje. Não vai dar ninguém nesse ônibus. Eu vou lá na faculdade para desencargo de consciência. Ninguém vai aparecer. E eu vou ligar para o Marcelo, que é o coordenador geral da Santa Branca. Eu vou ligar para o Marcelo e vou falar que depois a gente marca para outro dia. Porque vai ser impossível com essa chuva. E eu me enrolei, porque estava chovendo, já fiquei enrolando. E aí, eu catei o carro, cheguei lá no ônibus, peguei a professora Kátia, que a professora Kátia é minha parceira nisso daí, ela sempre vai comigo. Passei na casa da professora Kátia, peguei ela e chegamos lá na faculdade. Chegamos 7 horas em ponto lá na faculdade. Entrei no estacionamento, o ônibus, estavam os 2 ônibus parados lá. No momento que eu desci do carro, que eu entrei no ônibus, só estavam faltando eu e a professora Kátia. Estava todo mundo no ônibus. Ele falou, vamos embora para Santa Branca então. E saímos aqui de Trindade na chuva torrencial, até a Santa Branca chovendo. Chegamos na Santa Branca, chuva. E aí a gente reuniu no salão que eles têm lá. O Marcelo pegou, deu as instruções das atividades que a gente ia fazer no dia. E chamou a galera, meteu um som bem no gramado lá. Com a chuva mesmo, falou, vamos embora para a grama. E todo mundo foi para aquela chuva. E fez atividade debaixo de chuva. A gente entrou na trilha debaixo de chuva, fez a trilha inteirinha debaixo de chuva mesmo e terminou. E ficamos a tarde inteira lá, almoçamos, voltamos. Nós saímos da Santa Branca, era 5 horas da tarde, debaixo de chuva. E todo mundo, literalmente, encharcado, pintinhos molhados, a galera, todo mundo gripou depois, inclusive eu, né, como sempre. Mas quem foi nessa Santa Branca e que tinha ido em outras fala, Fernanda, foi a melhor Santa Branca de todas. E realmente eu, por ter ido em todas, né, eu falo que realmente foi uma das mais divertidas que nós tivemos. E por que isso? Porque depende do grupo que a gente está trabalhando, depende da equipe de recreador. Então, o pessoal da Santa Branca conseguiu animar a galera num nível assim que ninguém estava preocupado que a chuva virou, foi motivo de diversão realmente e tudo mais. Então, essa prática, ela tem que levar esse estado psicológico positivo. Então, o grupo conta muito? Conta. A gente foi com um grupo que era extremamente animado. E a galera entrou realmente nessa vibe de, vamos, tá chovendo mesmo, vamos curtir essa chuva, vamos pra lama e vamos. Do que, assim como nós já tivemos grupos que foram, onde eu pensei assim, é melhor a gente ir embora, porque era assim, vamos fazer essa atividade, não. Não vou fazer isso não. Eu tive gente que chegou aí para Santa Branca, sabendo que geralmente a gente faz trilha, e na trilha tem muita lama, de chegar lá com um Mizuno Creation de 1.200 conto, branco, que comprou para ir para Santa Branca. Assim, eu olhar e balançar a cabeça e falar, meu Deus. Então, assim, nós temos várias situações. O público vai dizer muito sobre isso, mas sempre pensar nisso. Eu estou buscando esse estado psicológico positivo ao meu grupo. Quarta característica, então, a recreação deve ser de natureza a propiciar à pessoa exercício da criatividade. Na medida em que se oferece estimulação, essa criatividade deve ser
plenamente desenvolvida. Muitas pessoas acham que quando a gente fala em recreação, é apenas atividades organizadas e estruturadas. Nem sempre. A gente gosta muito de utilizar essas atividades mais organizadas e estruturadas, mas em meio a isso, é legal colocar algumas atividades com exercício de criatividade. Não só com criança. Com criança, a massinha de modelar é muito legal. Hoje, o slime, onde ali a criança faz a massinha e desenvolve ali com as brincadeiras. Ou eu crio uma situação de fictício, de teatrinho, onde eu vou utilizar muito o imaginário da criança, contando histórias. Com adulto é muito legal essa situação com historinhas também, onde eu começo uma história e cada grupo tem que dar sequência a essa história de uma forma em que eu vou mostrando materiais diferentes, ele tem que ir contando a história e incrementando esses materiais. Eu tenho várias atividades que vai trabalhar muito a memória. Eu tenho atividades onde a massinha mesmo, eu acho isso interessante falar isso, com adulto e com idoso, a massinha de modelar. O adulto e o idoso, ele faz ali vários trabalhos manuais, então eu não vou ficar apenas focado em atividades construídas. Às vezes você vai chegar, você tem 4 horas de atividade com as crianças, por exemplo, você vai chegar lá, você vai jogar 5 metros de papel no chão, papel cartão, aqueles que você desenrola um rolo inteiro lá, você traz vários baldinhos de tinta, e aí a pessoa vai falar assim, o que mais que vai ter de atividade? Não, isso daqui. As tintas e as crianças vão ali, ó, fazer os desenhos no cartaz, e você vai apenas auxiliando essa estratégia de trabalho com elas, dando algumas indicações, e aquilo lá já vai ocupar o tempo delas, vai gerar esse sentimento positivo, e vai atrair. Você pode colocar situações de coreografias, principalmente com adultos. Olha, divide os grupos adolescentes que gostam muito de coreografias, de música, você põe lá, divide em grupos e fala assim, vocês têm meia hora para escolher uma música de 2 minutos e meio, de 3 minutos, e vocês têm que montar uma coreografia representando uma historinha ainda, tipo um clipe, uma historinha. E o pessoal adora esse tipo de coisa, funciona super bem. Então, nem sempre eu fico focada apenas em atividades construídas. Eu posso fazer trabalho onde tem todo o exercício da criatividade envolvido. Eu coloco uma situação, por exemplo, eu posso colocar uma situação assim, eu tenho um balde de água lá de um lado, e eu tenho, sei lá, do outro lado, um copinho de café. Bom, de alguma forma, tem que encher uma garrafa PET com água. Te vira, tem que criar uma estratégia para encher da melhor forma possível. Então, assim, eu crio situações onde obrigo o indivíduo a pensar, a desenvolver essas ideias, a criatividade dele realmente, a capacidade de raciocínio. Daí. Quinta característica básica. Então, nas características básicas de organização da sociedade, níveis econômicos sociais, políticos, a recreação de cada grupo é escolhida de acordo com os interesses comuns dos participantes. Então, isso que a gente já falou lá atrás. Eu preciso entender as questões sociais daquele grupo que eu vou trabalhar, eu preciso ter essas informações, níveis econômicos, políticos, religião principalmente, para que a minha atividade, toda aquela programação que eu realizei, não caia por terra, não seja uma atividade que depois vai me dar dor de cabeça de falar assim, caramba, o que eu vou fazer? Toda atividade que eu planejei não está dando certo com esse grupo. Por quê? Porque eu não procurei conhecer esse grupo mais a fundo. Ah, Fernanda, mas você falou que você foi para Santa Branca com um grupo um dia e não deu certo. O pessoal estava tudo desanimado lá. Foi. E qual foi o erro da Fernanda? Foi que era uma turma pequena, era uma turma de 8 alunos apenas, que ia, organizado. A gente abriu, mas como estava bem na semana de prova, muita gente não quis ir. E aí a gente abriu para o pessoal, os 8 quiseram trazer pessoas de fora. Então levou o irmão, namorado, primo, levou pessoas que não eram do universo da educação física. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá para fazer as atividades, as pessoas olhavam assim, ai, vai suar, ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu não quero fazer isso. Então foi uma situação que ficou ruim. Por quê?
Porque as atividades que até então eram bem estipuladas para aqueles grupos, para grupos da educação física, naquele momento não era um grupo específico da educação física. Então, acabou, inclusive, prejudicando o grupo, porque lembrando que essas atividades, esse dia de atividades, valia para eles a nota da prova de N2. Então, acabou que para eles saíram até prejudicados em relação a isso, e eles sabiam, porque isso é muito, quando a gente vai, é muito bem falado, muito bem organizado. Fernanda, a gente não vai para Santa Branca? Bom, pessoal, a gente poderia até organizar, mas infelizmente a Santa Branca ainda não tem previsão de abertura para grupos. Se ela tivesse a liberação, e a turma de vocês é 37 alunos, se eu não me engano, a somatória de todos, então seria um grupo legal da gente ir, porque a gente não precisaria nem levar pessoas de outros grupos. A gente só levava a turma de vocês e já fechavam praticamente um ônibus, seria bem divertido. Mas infelizmente com a pandemia, a gente fica um pouco mais restrito em relação a isso, porque a gente não sabe daqui para dezembro, então a gente não pode fazer esse compromisso de ir. Se as coisas começarem a liberar, eu trago a proposta para vocês. Mas se não, a gente fica para uma próxima possibilidade, quando tiver aberto, se a gente tiver semestre que vem, no outro, se estiver liberado, aí vocês serão convidados aí com a gente também. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso entender que as atividades, elas têm que buscar interesses comuns aos participantes. Então, por isso que eu preciso daquelas informações primordiais. Então, essas são as 5 características. Parecem óbvias, mas se eu não segui-las, a chance de dar errado é muito grande. Depois dessas características, então, a gente entra no perfil do profissional. Quem são os profissionais que atuam com lazer e com recreação? Então, o primeiro perfil é o que a gente já está falando sobre ele, é o animador ou recreador. Vocês podem achar ele com esses nomes, com essas variações, animador, recreador, recreacionista, como vocês queiram. Quem que é o animador ou recreador? É a pessoa que tem contato direto com o público. Quais são as características dessa pessoa? Ela tem que ser simpática, comunicativa, alegre, maleável e com boa tonalidade de voz. Citei um exemplo para vocês. Se eu chego lá falando baixinho, oi, bom dia, pessoal, ninguém vai te dar atenção. Se eu chego lá estressada, ô, bom dia aí, galera, vamos fazer fila aí para a gente começar logo essa atividade. Também não vai dar certo. Então, é um indivíduo que ele já chega chamando atenção. Ele não é um palhaço. O palhaço tem diferenciação em relação ao recreador. Mas ele é uma pessoa que ele tem que passar esse ar de diversão. Então, eu quero trabalhar com recreação, Fernanda. Eu gosto, eu acho tão legal, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu fico meio travada quando eu tenho que falar em público, mas eu queria tanto trabalhar com recreação. Ótimo, se não tem o perfil, você pode trabalhar com recreação. Você pode trabalhar com a supervisão de recreação. Desculpa. Quem é o supervisor na recreação? É aquele que tem a equipe de recreadores, de animadores. Qual que é a característica principal dessa pessoa? Espírito de liderança. Quem é o supervisor? É aquele que, em meio a uma recreação ocorrendo, ele está ali só de olho, observando. É ele que vai olhar, antes de começar a recreação, se está tudo certinho, se o material está certo, se o ônibus está chegando, se o pessoal está tudo organizado, se está faltando alguma coisa. É aquele que, durante uma recreação, ele está andando ali no ambiente, ele só está analisando, falando assim, olha, busca mais material para a recreação, depois dessa vai ter outra recreação. Ele sabe tudo o que vai acontecer na recreação. Só que ele não está em contato direto lá. Ele passa, ele ri, ele diverte, mas ele fala diretamente com os recreadores. Ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ele contrata. Ele é a pessoa, talvez, lá no hotel, que ele é o chefe da recreação. Ele, no hotel ou no clube, ele contrata, ele tem o projeto, ele organizou todo o projeto e ele contrata quem vai executar. Então, é um supervisor em recreação. Basta ter espírito de liderança e saber observar as situações ali. Ele está trabalhando com recreação? Tá, da mesma forma. Ele também é um profissional da área de recreação.
Só que ele já não tem essas características do recreador. Ele está por trás dos panos, digamos assim. Ele está ali. Só que ele está lá no ambiente da recreação, tá? Porque ele gosta daquele ambiente. Aí nós temos também o técnico em recreação. Quem é esse? Esse é aquele que tem várias ideias. Ele chega no parque, assim, ele bate o olho e fala, cara, que dá pra fazer isso, eu vou pôr no papel. Só que é a pessoa que ela não gosta de estar lá no meio. Pra ela acha muito barulho, ela talvez incomoda, ela não gosta. Mas ela gosta de escrever sobre isso, ela tem boas ideias. Então ele pode continuar a trabalhar com recreação também? Pode. Quem é esse técnico? Então é uma pessoa que entende de comportamento humano, elaboração de projetos e planejamento de visão de futuro. É aquela pessoa que bate o olho no lugar e fala assim, cara, aqui dá para fazer um projeto legalzinho, vou escrever um projeto aqui para vender para a prefeitura. Poxa, esse clube dá para fazer um projeto legal, vou escrever um projeto aqui, vou vir cá falar com o diretor do clube. Nossa, esse hotel é massa, mas se tivesse um projeto de recreação aqui dentro, eu vou fazer. O que ele faz? Ele faz o projeto e às vezes ele só fica ali na linha de venda de projeto. Não, ele é o dono de uma empresa de recreação. Ele é dono da empresa, ele faz os projetos, vende para os locais e oferece o serviço dele. Se a empresa compra o serviço dele, ele manda o supervisor dele com a equipe de animador. Então, de certa forma, existe uma hierarquia aqui nessa linha de trabalho da recreação. Porém, são áreas completamente diferentes e são áreas onde todos estão trabalhando com recreação, todos estão trabalhando com lazer. Então, Fernanda, eu sempre quis trabalhar com recreação, mas eu acho que eu me dou muito melhor, eu conseguiria trabalhar como técnico em recreação. Ótimo, vamos tentar. Lembra do exemplo que eu falei do pessoal lá, que faz na Santa Branca as colônias de férias? Eles são técnicos em recreação, porque eles escrevem todo o projeto de lá, eles vão nas escolas, eles vendem as vagas, mas lá na Santa Branca mesmo, acampado lá com a molecada, eles não ficam. Eles têm um supervisor que fica lá junto com os animadores. Então, por quê? Porque eles são técnicos em recreação. Eles fazem o trabalho mais administrativo da coisa, de certa forma. Porém, isso pode ser feito por administrador. Não, porque eles que têm essa visão da área. Eles sabem, eles conhecem de recreação, eles sabem de recreação, mas eles não têm esse perfil muito de estar lá no meio do... Eles estão... Esse simplesmente é o que está mais atrás da cortina. Ele pode até ir lá um dia ou outro, ver como é que está funcionando, fazendo essa análise do que está funcionando bem, do que não está funcionando, porque ele precisa desse feedback, até mesmo para ele melhorar os projetos. Mas realmente é uma pessoa que não está na linha de frente em momento algum. Ele está realmente muito mais nessa parte mais burocrática, administrativa da empresa, né? Ele negocia os produtos, ele negocia os materiais, ele negocia os projetos, ele apresenta os projetos. Então, ele tem essa parte mais empresarial ligada a ele, mas trabalhando diretamente com a recreação. Então, essas são as três principais linhas de atuação de quem pretende trabalhar com recreação. Ou você é o animador, ou você entra no ramo da recreação, mas nessa característica maior de supervisão, de observação, ou você é aquele que vai desenvolver os projetos e vai ficar apenas na questão de planejamento e visão de futuro. Então, dentro da recreação, essas são as três linhas de trabalho. Aqui está o filme, pessoal, mas eu acho que não vai dar certo de vocês assistirem por aqui pelo fato de que estava travando, vocês mesmos falaram que estava meio que travando o áudio. Então, deixa eu voltar aqui para a minha coisa. Gente, a minha cadeira é horrorosa, toda hora ela baixa. Então, eu vou fazer o seguinte. A partir daqui, como eu disse para vocês, agora já entrou até quase todo mundo, que eu falei para vocês, a gente ia ver hoje essa divisão do tempo, ia falar um pouquinho sobre as 5 características básicas da recreação e as áreas de atuação no mercado de recreação, atuação profissional. Então, a gente falou sobre esses 3. Em sequência a isso, lá no slide já estava o filme, mas para quem não estava aqui, vou repetir. De manhã não deu certo,
com a turma da manhã porque começou a travar demais o filme como ele tá, anexado no slide. E aí ele tá baixado no meu computador, mas ele tá anexado no slide, e como ele é muito pesado, começou a dar problema. E aí o que eu fiz com o pessoal que acabou dando certo? Eu coloquei ele na plataforma OneDrive, inclusive já coloquei ele lá no Moodle de vocês, e aí eu vou passar o link para vocês agora no WhatsApp, e realmente eu gostaria muito que vocês assistissem já aproveitando o tempo que vocês têm agora, até, como diz, até 10 horas, para vocês assistirem. Ele tem a duração de 1h e pouco, é um documentário, não é um vídeo, ele é um documentário constituído contando a história de como os doutores do Alegria chegaram no Brasil. Então é um projeto bem legal, onde ele interage entre situações de interação deles lá no hospital e algumas situações onde eles estão dando o depoimento deles ao longo do vídeo. Tem histórias fantásticas, histórias muito interessantes, de criança em coma, completamente em coma, que quando eles fizeram alguma atividade lá dentro da UTI, a criança mexeu, assim como a situação deles estarem fazendo recreação, e literalmente ali na brincadeira, fazendo uma brincadeira com a criança também bem paradinha lá, mas com música, com alguma coisa, para trazer essa alegria, e a criança falecer lá no meio. Tem situações tristes, como tem situações extremamente engraçadas, deles falarem de gnomos, de fadinha e tudo mais, e dar toda a confusão com a chefe de enfermagem e tudo mais. Então, assim, tem situações muito engraçadas, mas tem uma análise crítica muito legal sobre esse papel que a gente está falando muito do sentimento positivo. Eles falam muito sobre essa importância de como isso mudou a situação de um hospital, principalmente no caso deles que trabalham com crianças. Então, vocês vão ver quem é a pessoa que trouxe essa ideia para o Brasil. Era uma pessoa que trabalhava já nos Estados Unidos, com o Doutores da Alegria, o projeto nasceu nos Estados Unidos, e ele traz para o Brasil mediante uma situação inesperada. Vocês vão ver na história, o pai dele sofre um infarto, fica lá internado, e ele vem correndo dos Estados Unidos para cá, e chega lá, o pai dele já tinha falado do projeto para o hospital inteiro, e queria que ele colocasse em prática aqui no Brasil, e realmente ele colocou em prática no Brasil, e isso se estendeu o Brasil inteiro. É um projeto muito legal, mas o que é a visão de vocês? Fernanda, mas o pessoal que está lá não vai falar específico da profissão de educação física, não. Eles trabalham como médicos, besterologistas, então eles são médicos besterologistas, mas são pessoas de várias áreas de atuação diferentes, mas com o fim em si, essa ideia do sentimento positivo. O que é a ideia de vocês? Eu quero que vocês entendam essa questão do quanto é importante, dentro do psicológico, do social, a importância do rir, da diversão, de trazer esse sentimento positivo para as pessoas, principalmente no ambiente hospitalar, onde está bem, todo mundo dá aula. A criança queria estar em qualquer local, mesmo dentro do hospital, presa num soro. Então, assim, é muito legal, eu recomendo muito para vocês, eu gostaria muito que vocês assistissem. Depois disso, vocês entrem lá no Moodle, eu dei uma mudada lá, eu falei para vocês que tinha algumas coisas erradas, eu consegui, a gente teve um curso aí essa semana à tarde, eu consegui alterar algumas coisas lá, eu tirei muita coisa que estava lá, que não tinha nem nada anexado. E aí, para a atividade de hoje, tem em conjunto com o link dos slides, que já está lá, tem o link do vídeo lá também, para quem não conseguir ver, depois quer entrar lá e quer assistir de novo, tem o link do vídeo lá já. E tem um link chamado Jogo de Forca. O que é a forca? Lembra aquele joguinho que você vai tentando adivinhar as palavras e vai montando um homenzinho lá enforcadinho? É um joguinho daquele, que tem perguntinhas sobre essa aula de hoje. Então vocês vão clicar lá, jogar forca, e tem as perguntinhas de vocês lá. Pessoal, só lembrem-se, vou pedir para vocês, quem não entrou ainda, entrem no Moodle, lá desde a primeira... das primeiras atividades, vai abrindo todos os links, vai lendo. Por quê? Porque conforme só aparece como evoluído, para mim, enquanto evolução de vocês na disciplina, quando vocês vão abrindo tudo e fazendo tudo que tem para fazer. Então, lá no primeiro, respondeu o questionário que a gente teve lá naquele primeiro momento. Quem não respondeu, teve muita gente que não respondeu, ainda responde o questionário de memórias, quem não respondeu. E aí, vai descendo certinho na ordem 1, aula 2, aula 3 lá, só tem as 3.
Mas já entra um link por link, vai clicando em todos, vai entrando aqueles que você sabe que tem o material, porque senão não aparece a evolução de vocês em relação à aula. Aqui, como eu estou gravando, depois eu puxo aqui, eu já vejo quem estava em aula e já coloco as presenças de vocês. Eu não vou ficar fazendo chamada. Aí eu já escutei assim, Fernanda não faz chamada. Faço sim. Eu gravo e depois... Pois é, estava tendo isso, Ian. O Ian colocou que alguns links estavam tendo permissão. É porque eles colocaram dessa forma. Aí essa semana a gente teve esse curso lá na faculdade e aí eu já tirei todas as permissões. Então agora tudo que for colocado lá, se você tiver linkado com e-mail da faculdade, com seu e-mail da faculdade, vocês não vão precisar mais de permissão para acessar. Porque antes eu tinha que ficar entrando também no meu e-mail e liberando para todo mundo. Agora não precisa mais. Tudo que for colocado, quem vai colocar agora daqui para frente sou eu, o material lá. E tudo que for colocado já vai estar liberado para vocês, sem permissão, a partir do momento que vocês tiverem entrado. O que é, Rodrigo? Manda o link para poder ter acesso. Hoje é a minha primeira aula. Ok. Não, Rodrigo, você entra diretamente lá na página da FUG e entra no Moodle, lá no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Você entrando lá no Moodle, você vai... Mas eu vou mandar o link agora no WhatsApp de vocês, e aí você clicando no link, ele não vai te jogar para o Moodle, mas vai te jogar direto no link do filme, né? E aí vocês assistam o documentário, façam atividadezinha de forca. Quem já fez as atividades para trás, ok. Quem não fez, aproveita o fim de semana, coloque em dia essas atividades de vocês, para que não fique muito ruim. Como é que é? Rodrigo, o que aconteceu? É que tiraram eu da turma aí eu tive que ir lá essa semana na faculdade e a minha primeira aula é hoje. Ah, tá. Certo. Mas aí, Rodrigo, você sabe entrar lá no ambiente virtual, né? Lá no Moodle. Aham. É só você entrar lá, vai estar... Então, a sua disciplina já vai estar adicionada, você entra lá e vai fazendo todas as atividades, responde o questionário pra gente, que é um questionário lá da nossa primeira aula. E aí, porque ele vai servir também para a gente fazer, quando a gente começar a nossa primeira aula prática, a gente fazer, vai ser baseado naquele questionário que vocês responderam. E lembrando que lá na enquete, o golzinho tá como a que mais vocês participaram. Então, mas vocês organizem. Aí eu vou mandar o link, então, para vocês agora. Aí vocês entram lá, então, assistem o vídeo. Se não estiver dando essa liberação, mas agora eu acredito que eu fiz o teste hoje à tarde, eu fiz o teste mais cedo, estava dando certo. Mas, desde que vocês estejam logados com o e-mail da faculdade. Mas eu vou mandar o link que vocês tentem abrir e já assistam o filme, o documentário, para ficar mais trabalho. Não precisam ter que ficar, não acumular coisa demais. Professora? Sim, Leandro. Como é que a senhora vai contar as presenças mesmo? Aqui fica gravado, como eu estou gravando as aulas, e aí quando eu abro aqui, eu consigo abrir aqui os alunos que estão online no momento, eu já tenho toda a listagem de vocês. Aí depois eu só... Sim. Mas então, não é no final que você olha, não, né? Tipo... Eu dou uma olhada assim durante a gravação, de início, meio e fim, quem se manteve. Porque se no final, às vezes as pessoas saem antes, igual na aula passada mesmo, a internet caiu, eu não consegui entrar de novo. Não, sim, eu sei. Por isso que eu falo assim, porque eu sei que tem hora que tem algumas pessoas que entram, que às vezes está no celular, está com dados móveis, começa a cair, mas aí eu vejo essa média. Eu entro lá no início, olho, vou mais no meio do vídeo, continuo vendo quem está, e mais no final eu já coloco as presenças de vocês. Porque, só lembrando, toda aula está tendo chamada sim. Só que eu faço aqui, eu não fico chamando nome por nome, mas aqui eu tenho toda a listagem de quem está online, quem esteve online por todo momento, ou quem saiu antes, quem saiu depois, tudo isso eu consigo ver aqui. Entendi. Tá? Essa aula ela já está lá no Moodle, Daniele. Ela já está lá no Moodle, é só você, já está o link lá dela, já está colocada lá. Pedro, você já está no grupo. Não está, não? Você já está no grupo, Pedro, de jogos e brincadeiras, não está, não? Ou você mudou de telefone?
Você já tá no grupo, Pedro. Se eu não me engano, você já tá adicionado, sim. É porque me mandaram o link no privado. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. Rapidão. É, É sei. porque o link que eu peguei não foi do grupo, foi no privado que me mandaram. Mas eu vou olhar aqui. Tá. Se não achar, eu te mando o link novamente. Mas eu acho que sim, você tá no grupo sim. Acabei de ver aqui. Certo. Então já vou mandar lá. Então o vídeo. Em relação ao que a gente falou até agora, alguma dúvida, pessoal? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá ok? Top. Tá ok? Certo, então. Então eu vou mandar agora já. Deixa eu pegar aqui já. Deixa eu já mandar para vocês o link. Já vou mandar. Vocês já me falam se tá não. Jogos Lazer Noturno. Mandei o link no WhatsApp de vocês agora. Então, se vocês puderem, antes de sair, só entrar lá, ver se conseguiu acessar, se tá ok, ou se não tá ok, só para eu saber. Vocês conseguiram abrir e conseguiu ver. Eu consegui abrir, professora. Meu Conseguiu deu já? certo. Abriu o vídeo já? Foi direto pro vídeo sem ter autorização, né? Foi no meu deu certo. Nem fiz login. Ah, não, ótimo. Então, tá liberado então o vídeo para vocês. Aproveitem esse tempo agora, pessoal, e já assistam ele, vocês vão gostar muito. É um vídeo muito interessante, muito legal. Assistam até o finalzinho mesmo. Lá no final tem os relatos dos médicos, mostrando quanto mudou aquele universo do hospital com os doutores. Principalmente, coloquem um áudio bem legal aí, o fone, talvez para vocês ouvirem bem as declarações. Certinho? Então, assistam, já vão lá, dêem um feedback lá no Moodle, não deixa passar não. Para quem fica então, por hoje aqui, a gente encerra aqui, porém não encerramos. Vamos para o vídeo agora todo mundo. Qualquer dúvida vocês mandam lá no WhatsApp. Qualquer dúvida vocês mandam lá no WhatsApp que eu respondo para vocês, que eu vou estar online aqui. Certinho? Quem falou, galerinha, boa noite pra vocês. É nóis. Boa noite, bom fim de semana, bom feriado. Segunda-feira é feriado. Bom feriado segunda. Saúde pra nós. Tá certo. Um abraço.